Boa tarde, nós somos alunos do terceiro período 2020.1 do curso de Letras e Literaturas em Língua Portuguesa e vamos apresentar um trabalho de Sociolinguística ministrada pelo professor Rondinei de Souza Alves. O nosso tema é o domínio da norma culta é instrumento de ascensão social. O meu grupo é composto por Johanna Costa, eu, Kézia Letícia e Roseli Vasconcelos. O preconceito linguístico é, segundo Marcos Pagno, todo juízo de valor negativo às variedades linguísticas de menor prestígio social. Ele está diretamente ligado a outros preconceitos, regional, cultural, socioeconômico, etc. E, no Brasil, atinge principalmente as regiões mais pobres da nação e dos grandes centros urbanos. Neste trabalho, vamos apresentar e discutir um dos seus 8 mitos inseridos no primeiro capítulo do livro A Mitologia do Preconceito Linguístico. Esse oitavo mito ele é decorrente principalmente das desigualdades sociais e das diferentes variações entre as classes. Essas pessoas ou essa classe que não fala a norma culta, a língua padrão, ela é considerada inferior. Marcos fala no seu livro que se o domínio da norma culta fosse realmente um instrumento de ascensão na sociedade, os professores de português ocupariam o topo da pirâmide social. Essa pirâmide ela é tanto social quanto econômica e política. E eu concordo com ele nesse ponto, até porque nós sabemos que ninguém é melhor que os professores de língua portuguesa para dominar essa norma culta. Só que a gente também sabe que os professores eles ainda são desvalorizados, mal remunerados, principalmente agora em tempos de pandemia, né, que eles estão trabalhando dobrado e recebendo os mesmos salários e ainda com risco de perder o emprego. E ele faz uma comparação com o fazendeiro, né? Que um fazendeiro que possui grandes quantidades de terra, possui indústrias agrícolas, possui um certo poder político na sua região. Ele pode falar da forma caipira, considerada errado gramaticalmente, mas ninguém vai julgar, ninguém vai ter coragem de falar que ele está errado, até porque ele tem uma certa autoridade, ele tem um certo poder. E o Marcos continua falando que o domínio da norma culta nada vai adiantar uma pessoa que não tenha todos os dentes, que não tenha casa decente para morar, água encanada, luz elétrica e rede de esgoto. E eu também concordo, até porque nós sabemos que a norma culta não é uma mágica que a pessoa aprende rapidinho, ela sobe de classe social. E nada vai adiantar a norma culta para uma pessoa que não tem as coisas mais básicas e mínimas da vida, né? E ele fala que a norma culta de nada vai servir a uma pessoa que vive na zona rural, onde senhores feudais controlam grandes extensões de terra fértil, enquanto milhões de famílias de lavradores sem terras não têm o que comer. E aí já dá pra gente até fazer a comparação com os dois exemplos anteriores. Pega um senhor feudal que fala da maneira considerada errada e pega um sem terra que domina a norma culta. Dá pra ver, né, essa certa diferença aí, que realmente não tem nada a ver falar norma culta com a ascensão social. E aí eu trouxe dois exemplos bem conhecidos que todo mundo deve conhecer. Vou mostrar agora para vocês. E aí estão os dois exemplos que comprovam que a ascensão social não está diretamente relacionada ao domínio da norma culta. Primeiro é o Luiz Inácio Lula da Silva, nosso ex-presidente. Ele veio de família pobre, a mãe dele era dona de casa, o pai é agricultor. Ele só tem um ensino fundamental. E nem por isso ele deixou de alcançar o maior cargo do país. Além disso, ele ganhou muitos prêmios. E outro exemplo é o Francisco Everaldo Oliveira da Silva, mais conhecido como Tiririca. Ele também só tem o ensino fundamental incompleto, veio de família pobre, desde os 8 anos trabalha em circo, e nem por isso ele deixou de vender milhões de cópias, e ele ainda foi eleito a deputado federal. E ele, aliás, em São Paulo ele foi o segundo mais votado. Então, aí a gente tem exemplos, né, que a ascensão social não está diretamente ligada ao domínio da norma culta. Agora vou dar continuidade sobre outra questão importante levantada sobre Marcos Bagno, é sobre o ensino da norma culta que ainda é o que prevalece nas escolas. É muito comum encontrar pessoas bem intencionadas que dizem que a norma padrão conservadora, tradicional, literária, clássica é que tem de ser mesmo ensinada nas escolas, porque ela é um instrumento de ascensão social. Bagno, 1999, página 69. Se o domínio da norma culta fosse realmente um instrumento de ascensão social, os professores
de português ocuparia o topo da pirâmide social, econômica e política do país, não é verdade? Afinal, supostamente, ninguém melhor do que eles domina a norma culta. O que Wagner tenta dizer é que o domínio da norma culta de nada vai adiantar a uma pessoa que não tenha seus direitos de cidadão reconhecidos plenamente. Achar que basta ensinar norma culta a uma criança pobre para que ela suba na vida é mesmo que achar que é preciso aumentar o número de policiais na rua e de vagas nas penitenciárias para resolver o problema da violência urbana. Magno, 1999, página 70. Infelizmente, essa é a realidade ainda pensada por alguns educadores, que pensam que as crianças e a pessoa só vai subir na vida, como Byron cita, se aprender a dominar a norma culta. Isso, com certeza, não é e nunca será algo para alcançar a ascensão social. É preciso favorecer e garantir o conhecimento e também garantir o acesso à educação em seu sentido mais amplo, aos bens culturais, à saúde e à habitação, ao transporte de boa qualidade, à vida digna de cidadão merecedor de todo respeito. Dando continuidade, falaremos agora um pouco sobre o círculo vicioso do preconceito linguístico. Este círculo é composto pela gramática tradicional, pelo ensino tradicional da língua e pelos livros didáticos. A gramática tradicional inspira as práticas de ensino, que por sua vez faz surgir os livros didáticos, que se inspiram na gramática tradicional, certo? A gramática tradicional é bastante utilizada ainda hoje nas mais variadas práticas de ensino e variam de acordo com a região, com o professor e com a escola, certo? O Ministério da Educação tem trabalhado temas como o de ética, os temas relacionados à ética. Para quê? Para que os temas, para que o ensino da língua seja mais flexível, que o ensino tanto da escrita como da língua falada seja mais flexível, certo? Por isso, o ensino da gramática tradicional não está mais tão rígido nos dias de hoje. Ok? Marcos Bagno faz referência em seu livro a um quarto elemento oculto do círculo vicioso, que é chamado os comandos paragrammaticais, que estão presentes em arsenal de livros, manuais de redação, empresa jornalística, televisão, programas de rádio e etc. Ou seja, é a mídia. E a mídia faz uso da sua grande influência para propagar ideias antigas de que brasileiro não sabe português, português é muito difícil. Então a mídia meio que prende o falante em um círculo, neste círculo vicioso, ok? Fazendo com que o falante pense que ele mesmo não sabe falar o seu próprio idioma, que ele não sabe utilizar as normas do seu idioma e que português é muito difícil, que ele não consegue aprender português devidamente de acordo com a norma padrão, certo? O que deveria ser o contrário. A mídia deveria utilizar da sua influência para propagar o fim do preconceito linguístico, fazer com que as pessoas se conscientizem de que cada região tem a sua forma de falar, tem as suas variedades. De acordo com esses comandos paragramaticais do círculo vicioso, Marcos Bagno faz referência a alguns propagadores do preconceito linguístico, alguns dos maiores, segundo ele. E um deles é Napoleão Mendes de Almeida, que ficou conhecido como defensor intransigente da língua. Em suas colunas de jornais, Napoleão nunca escondeu sua intolerância às variedades linguísticas. Ele nunca escondeu o seu preconceito com essas variedades.
com estes falantes. Chegou muitas vezes a tratar desse próprio idioma como a língua de cozinheiras, a língua dos inferiores, né? Inferiorizando os falantes de classes mais baixas. Então, Marcos Magno mostra a sua indignação com o trabalho de Napoleão Mendes, porque Napoleão Mendes, ele foi sim um influenciador, certo? Ele influenciou a propagação do preconceito linguístico. Na mesma base preconceituosa, ele cita também Luiz Antônio, com o livro Não Erre Mais. Este livro faz bastante críticas ao português brasileiro, certo? Então, Marcos Magno critica a organização desse livro, porque o autor ele quer corrigir o falante. Ele mostra conjugações de verbos nunca usados pelos brasileiros, formas linguísticas que não são utilizadas no dia a dia. Então, Marcos Magno fala que ele utilizou de recursos que não têm base para o preconceito linguístico, ok? Marcos Magno também fala em alguns trabalhos sobre Josué Machado, com o livro Manual da Falta de Estilo. Esse livro também veio propagar o preconceito linguístico, que ele faz críticas a jornalistas, aos erros que jornalistas cometem. E o autor, Josué Machado, ele chama até de ignorantes alguns jornalistas, pela forma, pela variedade linguística com que ele fala da região dele, certo? Então, Marcos Magno vem falar aqui, vem criticar o trabalho deste autor também, porque ele diz que não contribui e que cada jornalista age de acordo com a região dele, com a variedade linguística da região dele, certo? Concluindo, percebe-se que o preconceito linguístico é praticamente algo comum na sociedade. Normalmente, esse preconceito dirige-se às classes de menor prestígio social e econômico, que utilizam variantes informais. Um dos motivos é o ensino precário e o menor acesso à educação formal. Destacamos, então, a importância da participação da família, escola e da mídia para a implantação do princípio de adequação linguística, para assim alcançarmos o fim do preconceito linguístico, respeitando os preceitos sociais e econômicos de cada falante. Então, devemos propagar a adequação linguística. Cada falante deve se adequar à sua região, à sua cultura, aos seus modos de falar. E respeitando seus preceitos econômicos, pois sabemos que as pessoas de menor classe social, as pessoas de periferias, não têm o mesmo acesso que as pessoas com a classe mais alta, as pessoas de classe mais alta. Então sabemos que a educação não é dividida de forma igualitária e devemos levar isso em consideração, ok? Então este é o nosso trabalho, espero que tenham gostado. Aqui estão as nossas referências e muito obrigada e boa tarde.